Nós aqui estamos louvando e bendizendo, falando da palavra de Deus, a qual Deus tem preparado para nós na tarde desse dia maravilhoso. Nós vemos que Cristo é aquele que padeceu por nós na cruz, a qual deu a sua vida para dar vida à nossa vida, e o teu sangue derramou o teu sangue na cruz, derramou para redimir nós de todo o pecado, perdoar os nossos pecados, tirar os nossos pecados, comprou com a sua própria vida, deu a sua vida para dar vida à nossa vida, e o teu sangue derramou. Quando lembra de Jesus, sempre nós a lembramos dos últimos momentos a qual ele viveu aqui na terra, a qual de costume do ser humano, quando lembra de uma pessoa que já partiu, ele logo pensa na tua morte. E aqui em Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele disse bem claro: porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós sabemos que todos os mortos não voltam. A Bíblia diz que ninguém volta aqui, porque já viveu a sua vida aqui e agora vai voltar para o seu lugar da onde veio. Estes foram embora, terminar a sua vida, mas Jesus foi o contrário. Jesus realmente, ele morreu como outro homem morreu. Muitos morreram na cruz por causa dos seus pecados. Cada um tinha morte de cruz, era condenado, morria na cruz. E estes morreram, foram para a sepultura e não voltou mais. E nem volta, porque a Bíblia diz que ressuscitarão para dar conta diante de Deus tudo aquilo que fez, para voltar para o seu lugar de origem. Mas Jesus, ele morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou nos mortos. Quando ele voltou para o seu lugar de origem, ele já tinha ressuscitado dos mortos aqui na terra. O homem, para voltar para o lugar de origem, ele precisa ressuscitar novamente. A Bíblia diz que realmente nós vamos ressuscitar um dia, para dar conta de tudo que fizemos na terra e voltar para Deus. Mas por Jesus foi diferente. Jesus, antes do final dos tempos, a qual a Bíblia diz que todos ressuscitarão na ressurreição do último dia. Mas Jesus a ressuscitou agora, para que voltasse para o Pai. Mas ele prometeu de vir buscar um povo zeloso, especial, zeloso de boas obras. Enquanto este povo não volta, enquanto ele não busca este povo, ele deu esse lembrete para nós nesse dia. Ele nos lembrou nesse dia. Nós estamos lembrando dele, porque todas as vezes que beberdes, comer desse pão, beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Ele vai vir novamente,
nas nuvens do céu, para que possa ressuscitar aqueles que morreu na sua presença, louvando o seu nome, bendizendo a tua palavra, confessando os seus pecados, um pouco arrependido, que ele prometeu de buscá-lo antes do último dia, a qual está prometido para todos na face. Nas Escrituras está prometido de todos ressuscitar, um para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas hoje eu quero falar a respeito da morte de Cristo. Cristo, quando celebrou a última ceia, naquele momento, na quinta-feira, ele celebrou a última ceia e logo foi para a oração à noite, na quinta-feira. E quando foi na sexta-feira pela madrugada, ainda escuro, quando os soldados chegaram para prendê-lo, e eles realmente foi para prendê-lo, foi armados com lança para prendê-lo, mas ele se entregou por si mesmo. E logo quando foi preso, ele na madrugada e foi levado para a casa de Anás, aonde foi a primeira audiência, porque ele estava realmente, o judeu queria destruí-lo por causa do teu ministério e também para cumprir as Escrituras, que ele ia pagar um preço bem caro. E ali o servo de Anás começou a bater a primeira bofetada, foi dado no rosto de Cristo pela madrugada, e logo foi caminhado para Caifás, que era o sogro de Anás, e ali foi mais um período que ele passou de sofrimento, porque Caifás deixou que eles batessem nele, e ele começou a sangrá-lo. E nós vemos que a palavra de Deus, ela é rica, que ensina para nós. E tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Sidom, onde havia, e ali encontrou com os seus discípulos. E ali que foi que eles foram buscar a Jesus. No verso 13, desse capítulo, dizendo assim: tendo pois Judas recebido da corte os oficiais principais dos sacerdotes, veio ali e lançou sorte sobre Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 13, e disse que quando ele levou ele preso e conduziu-nos primeiramente à casa de Anás, o sogro de Caifás, e era sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado o judeu que
que aconselharam os judeus para que Jesus teria que ser morto por causa do povo. Bendito seja o santo nome do Senhor. Mas nós sabemos que ali ele também sangrou bastante, e foi o sofrimento, e foi levado para Pilatos. Pilatos, sabendo que ele tinha um ministério, mandou que fosse para o rei Herodes. Herodes tornou voltar para Pilatos, e Pilatos então determinou, pela acusação do povo que acusava Jesus, mandou-se açoitar-se, açoitou a Cristo, mas sangue derramando sangue inocente. De repente pegou uma cruz, fez que ele carregasse esta cruz. Aleluia! E ele, já cansado, caiu com a cruz. Mas naquele momento tinha um moço que estava passando. Naquele momento foi que eles intimaram que ele carregasse a cruz para o Senhor Jesus, e levou até o Gólgota. E ali realmente este homem levou a cruz, porque Cristo já estava apanhado bastante. Na época eles davam chicotadas, era 40 chicotadas, 39 menos uma, porque a última chicotada era o lugar fatal de morte. Então já tinha apanhado, já tinha tomado 39 chicotadas, e o teu sangue ele já debilitado, já cansado, já estava. Ele tinha alimentado na última ceia, quinta-feira, e já estava chegando a hora, 9 horas da manhã, quando ele foi crucificado. Louvado seja o santo nome do Senhor. E passando esse tempo na cruz, às 3 horas da tarde, ele expirou e disse: Pai, entrega o meu espírito. Ele se entregou por nós na cruz para cumpri-lo, porque na época de sacrifício, o sacrifício na cruz, o sacrifício que ele passou na cruz representava o sacrifício quando ele sacrificava animal para os pecados do homem. 9 horas matava-se um cordeiro, a qual ele foi crucificado 9 horas. 3 horas da tarde, outro cordeiro, mas ele, sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo, foi crucificado às 9 horas da manhã. E quando chegou no horário do outro cordeiro, que era por tradição na época do sacrifício, ele expirou e disse: Pai, eu me entrego o meu espírito. E nós sabemos que a morte de Cristo foi muito difícil, mas se cumpriu o que está escrito no Salmo 22. O salmista escreveu no Salmo 22, versículo 14 e 15, que disse assim:
uma palavra que disse assim: com a água me derramei a todos os meus ossos, se desconjuntaram, o meu coração é como cera, se derreteu-se dentro de mim, e a minha força se secou como um caco, a minha língua se me perdeu o paladares, em mim puseram no pó da morte. Isso é para cumprir esse sofrimento desta palavra que aqui está escrito bem claro. Os seus ossos se conjuntaram, porque quando foi crucificado, bateu o prego entre o punho e a mão, não colocou na palma da mão, porque a mão não aguentava o peso, então foi no punho, e todo o teu corpo se derramou, o sangue e a água. Ele estava realmente pendurado no madeiro, e agora com todo o teu sangue derramado, ele expirou e entregou ao Pai a morte de cruz, cruel, por causa dos nossos pecados, mas para cumprir a profecia que foi escrito pelo profeta Isaías, no 53 de Isaías, que disse no verso 4, dizendo bem claro para nós: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputou como aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre os seus ombros, e sobre as suas pisaduras somos sarados. Isto foi para cumprir a palavra de Deus bem claro em nossa vida. É por causa disso que Ele tem o grande valor, porque comprou um povo redimido pelo teu sangue. E nós vemos que na palavra de Deus, no Evangelho de João, versículo 19, capítulo 19, versículo 34, disse uma palavra bem claro para nós, dizendo assim: contados contudo, um dos soldados lhe furou ao lado uma lança, e logo saiu sangue e água. Eles comprovaram que ele morreu na cruz. Parecia que era fora do tempo, fora da hora. E eles calculavam que a morte de cruz sempre gastavam 3 dias a 4 dias. Morria agoniados, perdendo sangue. Mas Jesus levou 6 horas pendurado no madeiro e cumpriu a palavra que em nós hoje está reinando em nossos corações, em nosso entendimento, para dizer para você que o sofrimento de Cristo não foi em vão,
foi para resgatar a tua alma, para tirar a tua vã maneira de viver, a qual o Senhor realmente tem dado esse privilégio para que você possa realmente entender que Ele é o pão da vida que desce do céu. Ele lá ainda já morto, ele realmente foi sepultado, mas um dia ele ressuscitou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus possa conceder